O tema da missa de hoje, do Evangelho, sobretudo, e da homilia, é um tema muito delicado. E a ocasião dessa parábola que nós acabamos de ouvir, de Cristo, foi porque Pedro havia lhe feito uma pergunta. Mestre, até quantas vezes nós devemos perdoar? Até 70 vezes 7? E Pedro fez essa pergunta achando que estava até exagerando 70 vezes 7, porque já seria além do máximo que poderia se tolerar. E Jesus diz a ele: Pedro, Pedro, eu não te digo 70 vezes 7, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro pergunta: até 7 vezes? Não, Pedro, até 70 vezes 7. E então Jesus conta a parábola que nós acabamos de ouvir, que ela é dividida em 3 quadros. No primeiro, um rei que quer pedir contas dos seus servos. E aparece um servo que lhe devia 100.000 talentos. 10.000 talentos. O que era muito dinheiro. Uma quantia quase que infinita. Certamente aquele servo tinha perdido dinheiro e com o passar do tempo foram aumentando os juros e ele ficou numa dívida impagável. 10.000 talentos eram milhões. E ele então não podia pagar. O rei fala: venda ele, os filhos e a esposa, para tentar amortizar um pouco essa dívida. E aquele servo se prostra diante do rei e diz: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O rei, tocado pela misericórdia, sabia que ele nunca poderia pagar aquela dívida que era imensa. Então ele disse: está bom, vai embora. Eu perdoo toda a dívida, pode ir. Esse rei aí é Deus. E esse servo que deve 10.000 talentos somos nós. Nós que pelo pecado, nós temos dívidas com Deus. E essas dívidas são impagáveis se nós observamos a dignidade da pessoa ofendida. Porque quanto maior o grau e dignidade do ofendido, maior é o grau da ofensa. E quando nós ofendemos a Deus, nós ofendemos ao Deus que é infinito. Por isso a dívida que temos para com Deus é uma dívida, num certo sentido, infinita. Deus que nos dá o amor, nos deu a sua vida por nós, mandando o seu filho nos deu a vida por nós. Deus que nos faz viver, nos deu os dons naturais, os dons sobrenaturais, nos deu os dons para o corpo, dons para a alma. E nós pagamos com que esse amor de Deus? Pagamos com o pecado. E cada ofensa nossa para Deus é uma dívida impagável. E para pagar essa dívida, foi preciso que o Filho de Deus se fizesse homem, para com o seu sangue nos resgatar de toda essa dívida. Por isso, quando nós caímos no pecado e vamos a Deus, pedimos perdão, Deus nos perdoa. Tá bom, eu não te condeno, está certo, eu perdoo. E esse perdão de Deus é obra da sua misericórdia e uma obra gratuita dele que nós não merecemos, e ele nos perdoa. É aquele servo que foi pedir, implorando tempo para pagar a dívida que era impagável. Mas vamos então agora para um segundo quadro. E no segundo quadro nós contemplamos aquele mesmo servo que tinha sido objeto da misericórdia do rei, que não tinha condições de pagar a sua dívida, e o rei perdoou tudo e mandou-o embora sem dívida alguma, tranquilo, vai cuidar da sua vida, da sua família. Esse mesmo servo sai e encontra um companheiro seu, que era como ele, servo também, e disse: paga-me o que me deves. E quanto é que esse servo companheiro devia? 100 dinheiros. E Jesus coloca
10.000 talentos e 100 dinheiros para mostrar que a diferença era muito grande. Muito grande. E o companheiro disse: eu não tenho com o que pagar, me dá um tempo. E ele então pega pela roupa e o sufoca e diz: paga-me o que me deves. E como não pode pagar, manda-o para a prisão. Vai preso, porque não pode pagar a dívida. Esse servo que foi perdoado somos nós. E esse irmão são os nossos irmãos. Porque nós, quando pecamos, chegamos diante de Deus arrependidos e Deus nos perdoa. E quando vamos ao nosso irmão, que por sua falta, por um momento, porque nos maltratou, porque falou mal de nós, porque até nos odiou, ou porque fez alguma coisa que não nos agradou, nós pegamos esta dívida pequena e elevamos a quinta potência como se fosse grandiosa, como se nós fôssemos maiores do que Deus, e olhamos aquilo que o irmão fez contra nós, e ficamos com aquilo dentro do coração, cheios de mágoa, e não queremos perdoar. Quer dizer, nós medimos os nossos irmãos com uma medida larga, grande, comprida, enquanto quando Deus é ofendido, nós corremos para Ele e pedimos que Ele nos perdoe, mas não somos capazes de perdoar o nosso irmão, e guardamos mágoa, e procuramos falar mal do nosso irmão para outras pessoas, porque ele não me ofendeu, porque ele me maltratou, enfim, procuramos logo aliados para que todos eles fiquem contra aquele irmão que me ofendeu. É exatamente isso que nós fazemos. E Cristo quer de nós o perdão. Nós temos que ser capazes de perdoar. E é tão importante o perdão na vida do cristão, que Cristo coloca como condição para nós termos o perdão de Deus. Em diversos momentos, Cristo fala isso, não só nessa parábola, mas já no Sermão da Montanha ele anuncia: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Portanto, e até quando ensina o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Então temos que perdoar. Se nós queremos o perdão de Deus, temos que perdoar. Se nós queremos entrar no céu, não entramos com mágoa. Não entramos com mágoa. Não adianta, você com mágoa não entra no céu. Não entra. No céu não tem ninguém magoado. Se não for para o inferno, dependendo dessa mágoa, você vai purgar e sofrer muito fogo lá no purgatório até arrancar tudo isso. E vai ficar muito tempo. Muito tempo. Por causa da mágoa. Por causa desse mal-estar por ter guardado, né, essa mágoa do irmão. E é exatamente isso que Cristo quer nos ensinar. Chegamos então ao terceiro quadro, que é a resposta de Deus a toda esta situação. O irmão então não perdoou, o rei chama de volta, vem cá, e chama atenção, e é duro com ele. Não devias tu perdoar o teu irmão como eu te perdoei toda a dívida? Uma dívida que era impagável, e tu pediste, e eu perdoei, e agora não podias perdoar também teu irmão? É assim que Deus vai nos tratar. Notem que no primeiro quadro, nós temos um rei que é tocado de misericórdia. Nesse terceiro quadro, já temos um rei que é juiz irado
e duro, e é o mesmo rei. Assim é Jesus. Jesus, ele é cheio de misericórdia, ele é rico em misericórdia quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. Mas ele é juiz duro se nós não perdoamos o nosso irmão. Percebe a diferença? Por isso que nós devemos sempre perdoar. E o termo perdoar não significa esquecer, do ponto de vista mental, mas o perdoar é recriar o seu irmão no seu coração. Por isso fala nosso Senhor: assim vos tratará também vosso Pai do céu, se não perdoardes o seu irmão dentro do coração. Não é apenas uma palavra de perdão por fora, mas é um perdão dentro do coração, porque é lá dentro do coração que está a mágoa, dentro do coração que está o alimento de ódio, dentro do coração que está o espírito de vingança, é dentro do coração. E é do coração que saem as palavras que ofendem, que machucam, que criticam, é de dentro do coração. Por isso Cristo disse: é preciso perdoar lá dentro do coração. Meus irmãos, não guardemos mágoa de ninguém. A mágoa é sempre fruto do orgulho ferido. É verdade que muitas vezes nós somos maltratados, até injustiçados. Mas, por outro lado, tantas vezes nós ofendemos, não só a Deus, mas ofendemos os nossos irmãos e nem percebemos. E os irmãos simplesmente nos perdoaram e nem falaram nada. E ninguém pode dizer que não falhou nesse ponto. Aí entra aquilo que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério. Disse para os que estavam acusando: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós julgamos os outros. Porque ao julgar os outros, eu estou me colocando no lugar do próprio Deus. Estou maltratando meu irmão. Ao falar mal de alguém, eu estou fazendo um trabalho diabólico, porque estou semeando discórdias. E isso é o diabo que faz. O que Deus quer de nós é um amor simples, dedicado, livre, tranquilo, alegre, mesmo no sofrimento, mesmo nas injustiças, mesmo nas dores. É isso que nosso Senhor quer de nós. O resto, meus irmãos, tudo passa. Tudo passa. As vaidades passam. Os aplausos desse mundo passam. As glórias deste mundo passam. As dores também passam. Tudo passa. Se nós queremos realmente servir a Cristo, temos que ser como Cristo. E o maior exemplo Ele nos dá na cruz, diante de toda aquela maldade, que não foram só dos que estavam presentes, mas de toda a humanidade. Ele simplesmente disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E perdoa. E é este espírito de perdão que nós devemos ter uns para com os outros. Temos que ter uma péssima memória quando nos fazem o mal. E temos que ter uma excelente memória quando nos fazem o bem, para agradecer. Não guardemos o mal que nos fazem. Não guardemos, não julguemos, porque o juízo pertence a Deus, que conhece as consciências. E é essa mensagem que Jesus quer nos passar no Evangelho de hoje. Perdoar sempre,
Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre, sempre, sempre. Pensamos, pois, a Jesus que nos dê essa graça, né, de estarmos acima de todas essas coisas, né, e a única coisa que devemos ter medo é de ofender a Deus. Medo de ofender a Deus, porque é a única coisa que nos importa. E se nós não ofendemos a Deus, é claro que não vamos ofender o nosso irmão. Amém.